Quando a gente fala do comportamento do médium perante as crises, é importante a gente se lembrar de uma coisa que Kardec colocou no item 132 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta a esse item é muito importante porque os espíritos esclarecem que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer com que os espíritos cheguem à perfeição. E eles acrescentam: para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar esse grau de perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Por que essa reflexão é importante inicialmente? Para que nós não tenhamos a ilusão de que nós vamos passar pela experiência material sem crises, sem desafios, sem problemas a serem resolvidos, sem obstáculos a serem transpostos e superados. Às vezes, e eu sei que a gente tem um anseio, que a gente gostaria de ter uma vida mais tranquila, mas nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. A encarnação, ela tem os seus momentos de tranquilidade, tem os seus momentos de conforto, mas ela também tem seus momentos de desafios. A gente não pode pensar na nossa vida inteira como encarnado como se fosse uma tarde numa praia com sol, rede e água de coco. O nome disso é férias, não é encarnação. Quando a gente encarna, nós temos um compromisso com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento. Mas não com o crescimento do ponto de vista material. O crescimento do ponto de vista espiritual. E quando a gente fala de crescimento espiritual, é preciso que a gente entenda as dimensões diferentes daquilo que representa a nossa experiência material, e ela é importante, nós estamos vivos, encarnados, com o objetivo de crescer, de aperfeiçoar, mas é diferente a gente olhar com os olhos da matéria e com os olhos do espírito imortal. A diferença é que, enquanto a gente olha com os olhos da matéria, muitas vezes a nossa preocupação essencial é com a sobrevivência, com o bem-estar. Mas quando nós olhamos com os olhos do espírito imortal, a nossa proposta é de crescimento, de desenvolvimento. Por isso, quando nós olhamos para a tarefa mediúnica, para os médiuns, para essa experiência que nós temos, é preciso reconhecer que ela se enquadra também dentro desse contexto. A postura que nós devemos ter como médiuns, como aqueles que servimos de intercâmbio entre o plano espiritual, ela não nos isenta dos desafios. Ela não nos tira daquelas circunstâncias e experiências que se apresentam sob a forma de problemas, de obstáculos. Mas é a maneira pela qual nós lidamos com isso que vai estabelecer o nosso compromisso, o nosso entendimento do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Quando nós analisamos a atualidade, talvez nós não tenhamos, nas últimas décadas, uma situação do ponto de vista de humanidade tão desafiadora quanto a que vivemos com a pandemia. E os médiuns passaram por um processo de mudança, porque as casas espíritas, na sua quase totalidade, estiveram fechadas, e a gente, às vezes, se colocou no questionamento de como exercer, como praticar, como enfrentar esses desafios. Mas para que a gente possa entrar na essência dessa questão, é preciso que a gente entenda que enquanto a maioria das pessoas lida com esses desafios da forma como podem, com as orientações, com os recursos, possibilidades que dispõem, será que o médium ele é convidado a uma postura diferenciada? Existe diferença entre aquilo que representa a postura de um médium e a postura de uma pessoa que não dispõe da faculdade mediúnica nas suas dimensões ostensivas? E a resposta é sim. É sim. Porque o médium ele está em contato com a espiritualidade de uma maneira mais patente. O médium possui um canal de comunicação maior. Ele possui uma possibilidade de expressão daquilo que vem da espiritualidade de maneira mais ostensiva, como a palavra nos fala. Por isso, quando a gente fala de mediunidade, todos aqueles que dispomos dessa faculdade somos convidados a entender esse fenômeno
de uma maneira mais profunda, para que a gente possa cumprir com o papel que ele nos convida a ter diante das situações do cotidiano, diante das situações sociais. A dimensão do fenômeno mediúnico, ela precisa ser lembrada, e eu me lembro muito quando eu estava com a Regina aí no DF. Regina é uma companheira valorosíssima, tem uma experiência extraordinária, e quando a gente conversava sobre mediunidade, a gente sempre voltava a um ponto importante, que é os espíritos, eles não criam ideias, pensamentos na cabeça do médium. Eles não criam isso. Eles se utilizam daquilo que já está presente de alguma forma. A mediunidade é um fenômeno de sintonia, de conexão. E para que ela se processe, nós precisamos entender, e aqui eu não falo somente no médium dentro da reunião mediúnica, mas também a esse. Porque quando nós nos conectamos com a espiritualidade, a mediunidade nos favorece um entendimento mais profundo daquilo que nós trazemos no âmago do nosso coração. Porque a mediunidade, conforme Kardec coloca nas questões 459 e seguintes do Livro dos Espíritos, aquela pergunta que às vezes assusta muita gente, né? Qual a influência dos espíritos na vida dos seres humanos? Os espíritos respondem, né? Mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas Kardec vai aprofundando essa questão até ele chegar no ponto de encontrar a essência que é. O impulso inicial é dado pelo médium. Nenhum processo obsessivo, nenhum processo de interferência, nenhum processo de conexão se dá à revelia do material colocado à disposição pelo médium. Por isso, a primeira reflexão sobre a nossa postura como médiuns diante das situações é o que nós estamos construindo, o que nós estamos cultivando, o que nós estamos favorecendo dentro do nosso coração. Porque isso vai dar a direção e a intensidade da faculdade mediúnica enquanto proposta de levar algo para a humanidade. A primeira reflexão que o médium deve fazer é o que eu estou colocando a serviço, o que eu estou colocando em favor dessa faculdade. Emmanuel tem uma frase que eu acho muito importante quando ele diz o seguinte: todos somos médiuns das forças com as quais nos conectamos. Se todos somos médiuns das forças com as quais nos conectamos, o indivíduo que é detentor da faculdade mediúnica, ele tem uma responsabilidade maior. Com quais forças está se conectando? Nós podemos estar conectados com forças do amor, da paz, da fraternidade, tanto quanto podemos nos conectar com as forças do pessimismo, do desânimo, da indiferença, da agressividade, da crítica. Todos nós podemos nos conectar a qualquer uma dessas forças. A faculdade mediúnica é uma faculdade em si mesma neutra. Ela não é um selo ou um aval de evolução moral ou de necessidade de desenvolvimento espiritual. A faculdade em si ela é neutra. A direção ela é dada pelo indivíduo. Por isso, quando nós pensamos sobre o que nós, como médiuns, devemos ter como postura diante das crises, a primeira pergunta é: o que nós estamos cultivando portas adentro do nosso coração? O médium ele tem uma responsabilidade maior, porque ao participar de uma reunião mediúnica, ao exercer a sua faculdade de maneira responsável, ele é convidado a um entendimento mais profundo das circunstâncias da vida. Enquanto uma pessoa que não tem esse tipo de experiência, ela pode imaginar, ela pode pensar, e às vezes isso é suficiente. Não é necessário que a pessoa tenha uma faculdade mediúnica desenvolvida para que ela desenvolva essa confiança, esse entendimento da relação do mundo espiritual, do que ela é, mas ela não tem aquela experiência patente. O médium é diferente. O médium ele tem o contato, ele presencia, ele escuta, ele vê, ele sente, ele conversa, ele interage com uma dimensão da vida que é a dimensão espiritual. Para quê? Para que a gente possa auxiliar os espíritos? Não. Porque os espíritos não dependem dos médiuns para socorrer nem mesmo os encarnados que estão em sérios processos obsessivos. Eu me recordo que recentemente nós fizemos um estudo
final de um grupo que está estudando o livro Libertação. E no livro Libertação, de André Luiz, há um relato muito interessante do filho do Saldanha, um daqueles obsessores, de uma das protagonistas, e que o filho está encarnado, passando por sérios processos obsessivos. Ele está no hospital psiquiátrico, e os benfeitores espirituais vão até lá e, sem a presença de nenhum médium encarnado, realizam uma sessão, uma reunião de desobsessão muito efetiva. Para que a gente tenha a noção de que a faculdade mediúnica, a mediunidade, ela não foi dada porque os espíritos precisam da nossa contribuição para atender os espíritos. Quando nós vamos para uma reunião mediúnica, nós somos convidados a desenvolver uma capacidade de olhar com mais profundidade para as experiências humanas em todas as suas dimensões. A gente sempre gosta de brincar. Às vezes a gente vai para uma reunião mediúnica e aí a gente encontra um espírito que se comunica que foi um feitor de escravos. Foi alguém que chicoteou, que prendeu, que torturou, que às vezes até matou pessoas. É um criminoso, um assassino. Como é que a gente recebe esse espírito dentro da reunião mediúnica? Meu irmão, nós reconhecemos a humanidade. Nós reconhecemos a nossa condição de filhos do mesmo Pai ao nos dirigirmos para esse espírito. Desejamos o bem para ele, pedimos para que a espiritualidade o ampare, reforçamos os seus bons sentimentos, tentamos valorizar o seu otimismo, lembramos que ele tem possibilidade de crescimento, de aperfeiçoamento, que ele vai ter o apoio que ele precisa, ofertamos o que nós temos de melhor. E às vezes, a gente termina a reunião mediúnica, sai, pega o nosso celular e a gente encontra uma pessoa nas redes sociais que fez menos mal do que aquele que a gente recebeu na reunião mediúnica. E às vezes a gente se exacerba em relação ao outro. Às vezes a nossa postura é totalmente diferente. E a gente fica se perguntando, será que tem que esperar a criatura morrer, desencarnar, vir na reunião mediúnica, se comunicar, para que a gente possa chamá-la de irmão? Esse é o grande papel do exercício da mediunidade. Porque quando nós entendemos essa dimensão de desenvolver em cada um de nós esse olhar mais profundo em relação à nossa experiência enquanto seres humanos, que nós não somos seres limitados às experiências do berço ao túmulo, que existe uma dimensão espiritual com a qual a gente age e interage, nós começamos a alterar a nossa postura diante das experiências da vida. E ao alterar essa postura, nós somos convidados a contribuir com a obra de aperfeiçoamento. E essa obra de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de espiritualidade, é algo que nós temos muita necessidade nos dias atuais. Porque as pessoas, em função da pandemia, passaram por problemas graves. Os casos de depressão, os casos de problemas psicológicos e até psiquiátricos, os casos em que o desânimo, o desespero e o pessimismo tomaram conta de pessoas se multiplicaram. Às vezes até entre os próprios médiuns. Até entre médiuns que eram equilibrados, que conseguiam desenvolver a faculdade com tranquilidade, eles passam por esse tipo de problemática. Para a gente lembrar que, como médiuns, nós precisamos também zelar por essa dimensão espiritual, porque ela é a espinha dorsal da nossa existência. Sem espiritualidade, é muito difícil que a gente vença os desafios mais acerbos da nossa experiência. Mas quando a gente fala de espiritualidade, eu gostaria de aprofundar um pouquinho, porque essa palavra, ela precisa ser traduzida em elementos que são práticos, que a gente possa vivenciá-los no nosso cotidiano. E espiritualidade tem duas dimensões importantes: transcendência e conexão. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de transcendência, de desenvolver uma consciência de que nós somos mais do que somente o corpo de carne. E conexão. Conexão com o outro, conexão com a natureza, conexão com o cosmos. Todas as vezes que a gente se conecta de maneira mais ampla, nós estamos desenvolvendo espiritualidade.
E para que a espiritualidade ela possa ser vivenciada com mais intensidade, nós temos duas dimensões que precisam ser lembradas. A nossa dimensão emocional e a nossa dimensão intelectual do pensamento. E as duas são de fundamental importância para a gente entender muitos problemas que às vezes ocorrem até mesmo com os médiuns. Porque quando nós estamos emocionalmente desequilibrados, o padrão de sintonia, o padrão de conexão, ele aponta para o mesmo grau de desequilíbrio. Não significa que não existam espíritos que estão apoiando, que estão buscando, que estão nos incentivando ao equilíbrio. Mas se ele não parte da gente, é muito difícil que aquela frequência de onda emitida pela espiritualidade encontre reverberação no nosso íntimo. Para lidar com essas dimensões emocionais, com as dimensões intelectuais, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica, dos pensamentos que nós cultivamos, das ideias que nós damos criação na nossa mente. Porque todos esses elementos, quando estão apontando para o bem, para a paz, para a confiança, para a esperança, para a fé, eles são influenciados e fortalecidos pela espiritualidade. Da mesma forma, quando a gente cede espaço ao pessimismo, ao desânimo, quando a gente cede espaço, às vezes, a pensamentos até piores do que isso, existem espíritos que se conectam com essas mesmas vibrações. E de maneira mais intensa com o médium. Porque o médium é como se ele tivesse uma caixa amplificadora de maior potência. Para a gente pegar uma comparação bem corriqueira, é mais ou menos assim, se a gente tivesse um radinho de pilha, que dá lá o seu sonzinho, ou a gente tivesse uma grande caixa acústica. O médium é uma grande caixa acústica. Ele reverbera com mais intensidade essas possibilidades. Por isso, o grande desafio para que a gente possa enfrentar de maneira positiva as crises atuais do ponto de vista da mediunidade é o convite a que nós nos equilibremos, que nós busquemos essa espiritualidade no sentido mais profundo, que a gente não deixe de reconhecer os problemas e os desafios, porque Evangelho e Doutrina Espírita não coadunam com ingenuidade. Não há aqui nenhuma proposta da gente ter aquela síndrome de só ver coisa positiva, não é esse o propósito, mas é de nós encontrarmos em tudo que nos cerca essa visão, esse ponto de vista espiritual mais profundo, para que a gente não caia no equívoco de ceder a forças que ainda atuam no mundo, de maneira muito patente, muito presente, e que têm a intenção de postergar, de atrasar um pouquinho o processo de desenvolvimento da coletividade humana. Acontece que o médium, ele é convidado a esse equilíbrio interno. Não é uma coisa simples de ser feita, porque quando a gente vê a miríade de pessoas que passam por problemas dessa natureza, nós temos que reconhecer que os desafios são grandes. Mas o médium precisa estar consciente de que a todo momento ele tem a possibilidade de ajustar a sintonia. Ele tem a possibilidade de intensificar aqueles elementos que ele cultiva dentro do próprio coração. Por isso, lidar com a nossa dimensão das emoções, do coração, com a nossa dimensão mental, representa a gente dar força e direção a essa faculdade da mediunidade, para que a nossa atuação como indivíduos seja uma atuação positiva, para que nós consigamos nos preservar, para que a gente consiga ter o auxílio da espiritualidade que sempre está disponível. E do ponto de vista coletivo, a postura dos médiuns, sobretudo aqueles que operam dentro da seara espírita com as bases do Evangelho de Jesus, ela foi definida pelo próprio Cristo, quando disse: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Dentro da nossa conduta coletiva, o elemento mais importante é a figura do amor uns para com os outros. O amor que fortalece. O amor que enxerga no outro o que ele tem de bom. Porque sabe que tudo o que tem de complicado tem data para acabar. O amor que possibilita uma força de transformação.
E na medida em que nós vamos vivenciando essa dimensão do amor dentro dos grupos mediúnicos, nós vamos conseguindo externalizá-los para a sociedade de uma forma geral. Por isso, quando nós atuamos do ponto de vista da mediunidade, nós temos uma força extraordinária, porque a mediunidade ela foi colocada no mundo para que através dela as forças do bem, do amor, da paz, da felicidade, do progresso tivessem um canal mais intenso para atingir o coração dos indivíduos e das coletividades humanas, para minimizar as dores, para possibilitar o estabelecimento do reino dos céus, como Jesus disse, de uma maneira mais rápida. O reino dos céus que não é uma realização exterior, mas é uma obra no coração da criatura humana. A principal reflexão que nós devemos fazer quando estamos pensando do ponto de vista da mediunidade não é no fenômeno em si, mas naquilo que dá direção e intensidade ao fenômeno. Aquilo que dá o direcionamento, que são os elementos que nós cultivamos portas adentro do nosso coração. Porque um coração iluminado, as trevas em volta podem ser densas e grandes, mas a luz de uma vela é capaz de vencê-las. Um coração iluminado, ele nunca se apaga se tiver a energia que vai apontando e fortalecendo na direção desses elementos. E não existem trevas, não existem sombras capazes de apagar a luz. Agora, se a gente não tiver a nossa energia, se a gente não tiver o cuidado, se a gente não tiver o zelo para preservar esse nosso mundo íntimo, às vezes acontece um pequeno sopro e a vela se apaga. Cuidar do nosso mundo íntimo significa lembrar que os médiuns são seres humanos, que nós temos que zelar pela nossa saúde física, que nós temos que zelar por aquilo que a gente traz para dentro do nosso mundo íntimo. E no mundo de redes sociais, isso é muito mais importante, porque a gente sabe que, às vezes, uma notícia que a gente vê numa rede social, um vídeo que a gente vai clicando, vai dando para a gente um caminhar que a hora que a gente acorda, a gente está conectado com coisas que não são as mais adequadas. Por isso, o exercício da prática mediúnica, o exercício da mediunidade pressupõe, para que a gente possa enfrentar as crises, para que a gente possa enfrentar os problemas, esse entendimento do que está dentro do nosso coração e a gente zelar pelo nosso mundo íntimo.